Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais e continuarmos atualizadas no universo das ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu quero trazer uma atualização acerca do tema princípio da insignificância frente à terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. É sempre bom trazermos aí essas atualizações, até porque o princípio da insignificância ele é muito aplicado dentro do contexto prático da advocacia criminal. Só para lembrar, o princípio da insignificância é um princípio limitador punitivo do Estado que diz o seguinte, que diante de situações insignificantes, o direito penal pode ser deixado de ser aplicado. Lembrando que o princípio da insignificância ele é muito ligado ao princípio da intervenção mínima, também um princípio limitador do poder punitivo do Estado. E nessa decisão sobre o princípio da insignificância, o STJ trabalhou uma situação, num caso concreto, trazendo uma análise bem significativa para a gente. E essa decisão ela é oriunda da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1205. Dá uma olhada lá depois, veja os outros casos, mas aqui especificamente nós queremos trabalhar esse ponto específico concernente ao princípio da insignificância. O relator, ministro Sebastião Reis, nesse caso, trabalhou a seguinte ideia. Trabalhou a ideia de que a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. O ministro Sebastião Reis ele quis dizer o seguinte, que não dá para analisar o caso da aplicação do princípio da insignificância de maneira exata, matemática. Não dá para falar isso. Repare que ele não está falando em valores aí. Ele está falando em quê? Ele está falando que a restituição imediata e integral do bem furtado não pode ser trabalhado, não pode caracterizar de maneira automática motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Eu concordo com o ministro Sebastião Reis Júnior. Ou seja, a análise do princípio da insignificância tem que ser uma análise no caso concreto. Eu sou muito contra aquela ideia de valores, respeito o STJ, respeito o STF, mas essa questão concernente a valor ela é muito subjetiva, muito relativa e por isso o caso concreto ele precisa ser analisado. E neste caso, no caso concreto aqui do que o ministro Sebastião Reis traz essa ideia, ele caminhou certo, ou seja, a restituição imediata por si só já não caracteriza a incidência do princípio da insignificância. Pode até caracterizar, mas tem que ser analisado o caso concreto. E é assim que tem que ser. Nesse sentido, ele diz o seguinte, abre aspas, é preciso fazer um juízo amplo da conduta, que vai além do simples cálculo de seu resultado material. É isso aí. E você, como advogado, como advogada criminalista, na prática, precisa mostrar isso. A despeito de já existir uma jurisprudência, a despeito de já existir um pensamento concreto estabelecido no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a análise não pode ser de acordo com uma perspectiva automática. Tudo bem que existe um regramento, o ministro Sebastião Reis Júnior traz isso no julgado da aplicação do princípio da insignificância, qual seja, mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Essa é a regrinha, digamos assim, um entendimento que tanto o STJ quanto o STF seguem ali no seu entendimento. Mas mesmo assim, o caso concreto deve ser estabelecido. Não à toa que o ministro Sebastião Reis Júnior versa a seguinte coisa, abre aspas, conforme você está vendo aí na tela. Deve-se perquirir, diante das circunstâncias concretas, além da extensão da lesão produzida, a gravidade da ação, o reduzido valor do bem tutelado e a favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso, além de suas consequências jurídicas e sociais. Então, o que o ministro Sebastião Reis Júnior está dizendo é que tem que analisar o caso concreto.
E por mais que exista um valor, um quantitativo a ser seguido, no caso concreto aqui, o furto foi de, salvo engano, 13 baralhos, que no cômputo geral deu R$489. A questão não é o valor, mas a questão é a incidência, o que aconteceu, a situação, se foi algo agressivo, está dentro daqueles quesitos, né, que nós acabamos de ver. Olha aqui novamente: mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão provocada, mas tem que ser analisado o caso concreto. O que eu quero te trazer aqui é que você, na sua aplicação prática, como advogado criminalista, seja crítico em relação a isso. Analise a situação, porque por mais que exista uma construção jurisprudencial do STJ e do STF, que temos que seguir, evidentemente, você pode desconstruir tal situação trazendo uma novidade, uma nova perspectiva jurídica. Nós mostramos isso no nosso curso de prática na advocacia criminal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá, porque além de outras coisas que nós trabalhamos na prática em si, como advogado, advogada deve atuar, nós também mostramos a ideia prática da aplicação do princípio da insignificância. Ou seja, não ficamos limitados a perspectivas teóricas ou a perspectiva jurisprudencial tão somente, mas mostramos caminhos para que você possa atuar e inovar a sua advocacia criminal. Dá uma olhadinha lá, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça, avante sempre!